Bem, bom dia. A aula está sendo gravada já, tá? Então vamos dar continuidade aqui o que a gente estava falando sobre transformação linear. Bom, a gente vai mostrar aqui o que a gente chama da matriz da transformação linear, tá? A gente começa com... Eu tenho dois espaços vetoriais, U e V, são espaços vetoriais. Tem uma base do conjunto U, né, do espaço U, e tem outra base que é do espaço vetorial V. Veja que as dimensões desse espaço, a do U é N e a do V é M. Ok? Então são espaços vetoriais, eles têm dimensão finita. O primeiro tem base com N elementos, o segundo tem base com M elementos. Nós sabemos o seguinte, eu vou aqui para outra tela. Só um segundo, gente. Vou me organizar aqui direito. Tá. A nossa situação, portanto, é a seguinte: eu tenho um conjunto U, é um espaço vetorial, tenho outro espaço vetorial V. Entre os dois eu tenho uma transformação linear, tenho uma base do espaço U, que eu estou denotando por U1 até o N, é uma base, e tem uma base do espaço V, que eu estou denotando por V1 até Vm. Nós sabemos o seguinte: a cada vetor de U, cada vetor Uzinho pertencente a esse domínio, ele é uma combinação linear da base beta. Então eu posso escrevê-lo como sendo alfa 1 U1 mais alfa n U n. Só que quando eu faço T de U, T de U está agora em V. Então esse outro aqui é gerado por essa outra base. YV1 mais etc. YN Vn. Ok? Em particular, os elementos da base beta eu posso escrever assim, ó. T de U1, ele é uma combinação linear do V1 até Vm. Aqui está errado, é M de Maria. Uma perninha aqui. Então, o T de U1 pode ser escrito como combinação linear do V1 até o Vm. Quem são os coeficientes? Nós não sabemos, mas a gente pode encontrar. Aqui vai ter um coeficiente para o V1, aqui vai ter outro coeficiente para o Vm. Bom, como isso aqui depende do U que eu estou pegando, se aqui é o 1, eu vou botar um 1 aqui em cima só para dizer que esse coeficiente é relativo a U1. Se for o 2, a combinação linear vai ser YV1 mais YM só que ela é relativa ao U2, então eu vou botar um 2 em cima. Não é ao quadrado, é só um marcador, tá? Dizendo que esse coeficiente é relativo ao U2. Eu faço isso com todos esses U's até o último, o N. Vai ser uma combinação linear do V1 até o Vm. Como é relativa ao N,
eu vou colocar um marcadorzinho aqui. É isso aí. Então, esses coeficientes do y11 até ym1 até ymn, todos esses coeficientes eles formam uma matriz que a gente denota como a matriz da transformação T da base beta, que era a base do domínio, para a base gama, que é a base do contradomínio. Quem é essa matriz? É a matriz com coeficientes y1, m1, ou seja, o que era linha aqui, eu transformei em coluna. O próximo vai ser y1, 2 até ym2. E finalmente, essa última linha aqui, só os coeficientes dela viram a última coluna da matriz. yn até ymn. Se você olhar com bastante carinho, isso aqui é uma matriz que tem n linhas e contrário, tem m linhas e n colunas. Então, a cada operador linear entre um espaço vetorial de dimensão n e outro de dimensão m, está associado a uma matriz, e essa matriz tem ordem m por n. Ok? Aqui eu vou deixar para vocês em slide, mas eu não vou demonstrar como é que eu calculo a dimensão do L de UV. A gente viu na aula passada que o L de UV, que é o conjunto das transformações lineares de U em V, ele é também um espaço vetorial. Quando a gente quando nós tivermos que U e que V têm dimensões finitas, então o L de UV também tem dimensão finita, e essa dimensão é exatamente n vezes m. É a dimensão de U vezes a dimensão de V. A demonstração desse fato eu vou deixar aqui para vocês em slides, tá? Eu não vou fazer aqui na aula. Ela não é difícil, mas a gente precisa ganhar esse tempo. A gente demonstra isso mostrando quem é a base do L de UV. A base do L de UV será formada por essas transformações aqui. Chama TIJ, I varia de 1 até N, J de 1 até M, onde TIJ de U é igual a XI VJ. Quem é XI? É o iésimo coeficiente da combinação linear que gera U, e VJ é o jésimo vetor da base do contradomínio. Então, para cada IJ eu tenho uma transformação linear. Como o I varia de 1 até N e J de 1 até M, a quantidade de transformações lineares que eu tenho aqui é exatamente N vezes M. Certo? E como eles formam a base do L de UV, então N vezes M é essa quantidade, é a dimensão desse espaço L de UV. Aqui está a demonstração bonitinha, mostra que cada um é linear, tá certo? E a proposição. Se alguém quiser fazer depois para melhorar a nota, pode fazer essa demonstração aqui pra gente. Ela está escrita, é só entender e demonstrar para os colegas. Ok? Essa é a demonstração. Vou dar um
pouco extenso, eu vou ganhar esse tempo aqui. Aí termina aí. Beleza? Aqui é a definição de dual, que é o conjunto das transformações lineares de U em R. Isso é o que a gente chama o dual do conjunto U. São todas as transformações lineares de U em R. R é os reais mesmo. Espaço vetorial dimensão 1. Ok? Eu vou ganhar também esse tempo. Aqui alguns exercícios. E eu vou passar para o novo assunto. Se tiver pergunta, é só abrir o microfone, pessoal. Aqui é um pouco de revisão, o que é combinação linear, isso aqui a gente não vai fazer. Só se eu peguei a aula certa, só um minutinho. Peguei errada, gente. Correta é essa. Ok. Quando a gente definiu transformação linear, ao definir isso, a gente, junto com a transformação linear, nascem dois conjuntos bem definidos. Um deles é o núcleo da transformação linear, que é formado pelos vetores em U, cuja imagem é o vetor nulo. Isso aqui é um subespaço de U, está contido em U. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Pronto. Nós também vimos, esse foi o primeiro conjunto, né? Nós também vimos um outro conjunto importante, que é chamado a imagem de T. Que conjunto é esse? É formado pelos T's de U pertencentes a V, tal que U pertence a Uzão. Isso é chamado de o conjunto imagem. Ele é um subconjunto do contradomínio. Certo? Só um minuto, pessoal.
O teorema do núcleo da imagem ele vai relacionar o seguinte: quando esse conjunto U aqui tiver dimensão finita, como o núcleo é subconjunto dele, na verdade subespaço, o núcleo também terá dimensão finita. O que a gente vai mostrar no próximo teorema é que a dimensão do domínio ela está relacionada com a dimensão do núcleo e com a dimensão da imagem. Então, novamente, a dimensão do domínio de uma transformação está relacionada com a dimensão do núcleo e com a dimensão da imagem. Então, um desenho para ajudar vocês a raciocinar. Tenham em mente então essa situação aqui, ó. Eu tenho o conjunto U, eu tenho o conjunto V. Eu sei que esse conjunto U tem dimensão finita. Aqui dentro desse conjunto U, eu tenho o núcleo da transformação. Ele está aqui dentro, ele é um subespaço. Como o U tem dimensão finita, esse núcleo também tem. Este núcleo é trazido, esse domínio ele é trazido para dentro do conjunto V. Aqui dentro do conjunto V, eu tenho o que a gente chama de a imagem da transformação. A imagem é um subespaço de V. O que a gente vai ver é que essa imagem, como o U tem dimensão finita, essa imagem também tem dimensão finita. E o teorema do núcleo da imagem diz o seguinte, que a dimensão do domínio desse conjunto maior aqui é igual à dimensão do núcleo da transformação, que é esse quadradinho, é a dimensão desse quadradinho mais a dimensão da imagem da transformação, que é esse aqui. Então, quando eu somo a dimensão do núcleo com a dimensão da imagem, o que eu tenho é a dimensão do domínio todo aqui. Isso é o que diz o teorema do núcleo da imagem. Esse teorema é importantíssimo e ele inclusive é teorema de concurso para professor. Tá certo? Então esse é mais um teorema que a gente vai ver nesse curso que cai em concurso para professor, principalmente dos institutos. Ou concurso para substituto nas universidades federais. Ok? Esse teorema recebe um nome, chama-se teorema do núcleo e da imagem. Então, teorema do núcleo e da imagem. Ele diz que seja U e V espaços vetoriais de dimensões finitas. Aqui está dizendo que os dois têm dimensão finita, mas não é preciso. Basta que o U tenha dimensão finita. Certo? Eu coloquei aqui porque a gente está trabalhando com dimensão finita, mas não precisa que os dois sejam, basta o primeiro. Então seja U e V, espaço vetorial de dimensão infinita, e T, uma transformação linear de U em V. Uma transformação linear de U em V. Então, a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, ok? É isso que nós vamos tentar demonstrar aqui. Então tenham em mente essa imagem que aqui está. Eu vou passar para outra página. Vou fazer aqui de novo.
que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar pegando uma base do núcleo. Existe porque o núcleo tem dimensão finita, então tem uma base finita, perdão. Uma base finita aqui do núcleo. Vou pegar essa base finita e vou completar até obter uma base do domínio. Então uma base de U. Então deixa eu começar isso. Que já é a demonstração do teorema. Seja, vou chamar aqui de beta, formado por vetores U1 até UK, uma base do núcleo da transformação. Então, novamente aqui no desenho, eu peguei uma basinha aqui dentro. O 1 até o K. Agora, o teorema do completamento diz que eu posso pegar esta basinha, que é de um subconjunto do U, e completar ela com alguns vetores até obter uma base do U todinho. Vou escrever isso agora. Pelo teorema do completamento, é meio redundante o que eu vou escrever, mas é isso mesmo. Podemos completar beta com vetores. Vou chamar esses vetores de U K mais 1 até U K mais P. Em vez de P vou botar N de navio. De tal forma que eu vou chamar agora de gama, que é formado por beta, que é U1 até o K, completado com UK mais 1 até UK mais N, tal forma que esse conjunto gama é base de U. Então, traduzindo, eu tinha uma base do núcleo, que é essa parte interna aqui, esse quadrado aqui, esse retângulo, e eu completei até uma base do U todinho. Pronto, só tem isso. Ok? E para finalizar, eu vou fazer aqui uma afirmação. Que é o seguinte. Eu vou olhar para a imagem dessa parte aqui, ó. Eu vou chamar esse conjunto de delta, formado por T de UK mais 1 até o T de UK mais N. A imagem desta parte da base gama, da parte que eu usei para completar, isso aqui é base de imagem de T. É isso que eu vou demonstrar aqui. A imagem dessa parte que eu usei para completar é, na verdade, a base do conjunto imagem. Para ser base, o que tem que acontecer? Duas coisas. Tem que gerar e tem que ser LI. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou mostrar que esse conjunto delta gera a imagem e ele é LI. Então, vamos começar aqui. De fato, dois pontos. Primeiro, delta, isso é um delta, tá? Não é um A não, delta gera
imagem de T. Vamos demonstrar isso. Como é que a gente demonstra isso? Começa tomando alguém na imagem. Tome T de U pertencente à imagem da transformação. Significa o quê? Se U está na imagem, perdão, se T de U está na imagem, esse U está no domínio. Significa que U pertence a U e, portanto, U é uma combinação linear da base de Uzão. Quem é a base de Uzão? É gama. Então aquele Uzinho é combinação linear desses caras tudinhos aqui, ó. E eu vou escrever isso. Então U é igual a um alfa 1, U1, mais alfa 2, U2, mais alfa K, UK, mais alfa K mais 1, o índice K mais 1, faz isso com K mais 2, K mais 3, até o último, que é alfa índice K mais N, o índice K mais N. Mas eu quero analisar, não é U, é T de U, então tasca T aqui. Então, quando eu faço T de U, vai ficar T dessa soma. E como T é linear, T dessa soma eu quebro na soma dos T's. Vai ficar então alfa 1, T de U1, mais etc. alfa K, T de UK, mais alfa índice K mais 1, T de U índice K mais 1, e isso vai até o final. Mais o último, que é alfa índice K mais N, T de UK mais N. E aqui acontece uma coisa boa. Todos esses vetores aqui que eu estou sublinhando, esse até esse, tudo isso aqui é igual ao vetor nulo. Por quê? Porque o U1 até o UK formam a base do núcleo. Então, tanto o vetor U1 quanto o vetor UK estão no núcleo. Se estão no núcleo, a imagem deles é zero. Então eu tenho alfa 1 vezes o vetor nulo, mais alfa K vezes o vetor nulo, mais esse resto. Dessa primeira parte desaparece toda, sobrando apenas alfa índice K mais 1, T de U K mais 1, mais até o final, alfa índice K mais N, T de U índice K mais N. E era isso que a gente queria demonstrar, que o conjunto T de UK mais 1 até T de UK mais N gera a imagem. Já gerou, porque eu peguei um vetor da imagem e é a combinação linear dele. Para ser base, precisa ser LI. Então esse é o segundo passo, que vai mostrar que delta é linearmente independente. Para estudar a independência linear, eu preciso tomar uma combinação linear desses rapazes, ter, vamos trocar aqui essa letra, só um minuto, alfa, já estou usando alfa ali em cima, para não atrapalhar, vou chamar de YK mais 1, vezes T, vezes os elementos de delta, T de UK mais 1, mais YK mais N, T de U índice K mais N, tudo isso igual ao vetor nulo. Por quê? Porque eu preciso estudar se são independentes ou dependentes linearmente. Bom, como eu estou com a transformação linear, isso aqui tudo vira T de YK mais 1, UK mais 1, mais YK mais N, UK mais N. Tudo isso igual, T disso igual a vetor nulo. Ou seja, nós concluímos então que este vetor YK mais 1, U índice K mais 1, mais YK mais N, U índice K mais N,
todo este vetor ele pertence ao núcleo da transformação linear. Por quê? Porque a imagem dele deu 0. Ele está no núcleo, mas o núcleo é gerado por beta, que é o 1 até o k. Então significa que toda esta soma é uma combinação linear de 1 até o k. Então daqui significa que toda esta soma aqui, este vetor soma, é uma combinação linear do 1 até o k. Por quê? Porque isso aqui é a base beta, base do núcleo. Bom, agora mexendo um pouco aqui, fazendo um pouco de malabarismo algébrico, eu vou ter então que, vou passar tudo que está no segundo membro para o primeiro, vai ficar menos y1 mais etc mais menos yk uk mais esse restante yk mais 1, o índice k mais 1 até o último, y índice k mais n, o índice k mais n ficou igual ao vetor nulo. Entretanto, meus amigos, o 1, o k mais 1 até o k mais n, isso aqui é o conjunto delta, que é base. Se é base, em particular delta é linearmente independente. Eu tenho uma combinação linear dos elementos de delta dando 0. Como delta é base, o único jeito é que esses y1 até o yk, passando pelo yk mais 1 até o yk mais n, seja 0. Agora aqui é o número real 0. Em particular, esses últimos aqui são 0. Mas quem eram esses últimos? Era exatamente os coeficientes da combinação linear do t de uk mais 1 até t de uk mais n. Então, olha, eu fiz essa combinação linear, igualei ao vetor nulo e concluí que os coeficientes são todos 0. Então, o único jeito aí... gente, aqui tem só um errinho, aqui não é delta não, tá? Que é gama. Pronto. Então, conclusão é que delta é LI. Então, meus queridos, olha só. O conjunto delta, formado por t de uk mais 1, etc., t de uk mais n, gera a imagem e é linearmente independente. Então, acabou-se, né? Portanto, delta é base da imagem da transformação linear. Ok? E eu agora vou concluir o teorema. Finalmente, temos 2 pontos. Que a dimensão de U é igual ao número de elementos da base gama, porque gama é a base de U, tá? Essa notação aqui, esse sustenido gama, na verdade é o número de elementos de gama. Quantos elementos tem gama? Aí nós vamos para cá. Ó. Quantos elementos tem gama? Vai do 1, o K até o K mais 1. Quantos elementos tem? K mais N. Então, a dimensão de U é K mais N. Que é igual a K mais N. Mas K é exatamente a quantidade de elementos Cadê? Tá aqui. K é exatamente a quantidade de elementos em beta, que é base do núcleo. Então, K é a dimensão do núcleo.
E N de navio é exatamente a quantidade que você usou para completar, ó. De K mais N, perdão, de K mais 1 até K mais N eu tenho N elementos. Aqui eu tenho N elementos, ou seja, delta tem exatamente N elementos. Então, a conclusão que nós temos é que K é a quantidade de elementos da base beta, mais N, que é a quantidade de elementos da base delta. Portanto, K é a dimensão do núcleo da transformação, mais N, que é o número de elementos de delta, que é a base da imagem. Portanto, isso é a dimensão da imagem da transformação linear. Ok? Então, a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. E esse é o teorema do núcleo e da imagem. É isso aí. Perguntas? Então, conhecer essa demonstração pode ser a diferença entre trabalhar no lugar A ou no lugar B, tá? Vocês devem pensar nisso. Aí nos slides vai uma demonstração, tá certo? Perguntas? Muito bem. Fazer aqui uma observação, tipo uma revisão. O que nós vimos? O seguinte, que dada uma transformação linear de U em V, tem-se. Nós vimos aí há umas aulas para trás, que é o seguinte. Primeiro, T é injetiva. Se, somente se, o núcleo de T é formado apenas pelo vetor nulo de U. Isso é o que a gente viu. Já foi visto isso. Segundo, T é sobrejetiva. Se, somente se, a imagem da transformação é igual a todo o contradomínio, não fica ninguém de fora. Okay? Eu queria fazer uma observação sobre isso, principalmente a sobrejeção. O que significa ser sobrejetiva?
Só um minuto, gente. Só para revisar, tá? Ser sobrejetiva. Vou começar aqui pelo segundo. T é sobrejetiva. Quando fala em sobrejeção, tem a ver com a imagem da transformação. T é sobrejetiva quando dado qualquer vetor no contradomínio, existe um vetor no domínio cuja imagem desse vetorzinho, T de Uzinho, é igual a V. Quando a gente faz aquele balão, aquele diagrama de balãozinho, a gente vê isso até no ensino fundamental. Significa que qualquer vetorzinho que você pega aqui, ele é flechado. Tem alguém que cai nele. Qualquer que seja o vetorzinho que tu pegue, tem alguém que tem uma flecha chegando nele. Não fica ninguém solitário. Beleza? É isso que diz a sobrejeção, que pode ser traduzida na seguinte linguagem. O que é a imagem de uma transformação? São todos os T de U, onde U está no domínio. Ora, se ela é sobrejetiva, significa, na imagem aqui, no contradomínio, ninguém fica de fora. Ou seja, todo mundo é igual a T de alguém. Então é porque esse conjunto imagem cobre todo o contradomínio. Porque se não cobrisse, existiria um vetorzinho lá no contradomínio que não era T de ninguém. Mas isso não pode acontecer quando há sobrejetividade. Tá certo? Então é por isso que ser sobrejetivo é equivalente a dizer que a imagem é o próprio contradomínio. É isso aí. Aí, lá nos nossos slides tem uma proposição que diz o seguinte, um corolário. Considera o caso particular em que T é uma transformação linear de U em U mesmo. É o que a gente chama de um operador linear. Quando o domínio e o contradomínio é o mesmo espaço vetorial. Então, você tem T de U em U. U tem dimensão finita. De T de U em U um operador linear. Mostrar que T é sobrejetivo se e somente se é injetivo. No caso particular, em operador linear de dimensão finita, a sobrejeção e a injeção é equivalente. É por isso que esse teorema aqui diz assim, T é sobrejetivo ou injetivo, então ele é um isomorfismo, é uma bijeção. Traduzindo, se ele for sobrejetivo, ele terá que ser injetivo, porque ele é um isomorfismo, ele é uma bijeção. Se ele for injetivo, como ele será um isomorfismo, ele também tem que ser sobrejetivo. Ou seja, isso aqui, vou até escrever bem aqui, ou seja, dois pontos, T de U em U é injetivo, se e somente se é sobrejetivo. É o que diz esse teorema aí, esse corolário. Mas veja, isso não é em qualquer caso não. É somente no caso em que T é uma transformação linear de U em U, que é o mesmo espaço, e U tem dimensão finita. Só dá certo nesse caso, nos outros casos vai tudo por água abaixo. E como é que demonstra isso? Simples. Opa, assim tá, não é simples, é horrível. Vamos supor primeiro, suponha
T sobrejetivo. O que significa ser sobrejetivo? Nós vimos agora há pouco que significa que a imagem de T é o próprio contradomínio. Mas no caso particular aqui, o contradomínio é U. Muito bem. Então o que é que diz o teorema do núcleo da imagem? Pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão de U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Mas a imagem é igual a U também. Então aqui eu tenho que a dimensão de U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, que é a própria dimensão de U. Então olha só, eu tenho dimensão de U igual a alguma coisa mais a dimensão de U. Então é porque essa coisa, que é a dimensão do núcleo, é zero. Se a dimensão do núcleo é zero, é porque o próprio núcleo é um espaço vetorial formado só pelo vetor nulo. E a gente viu que se eu tenho um espaço vetorial, se o núcleo é um espaço vetorial formado só pelo vetor nulo, então a função é, a transformação é injetiva. Então significa, cadê meu Deus? Sumiu. Aqui significa que T é injetiva. Ou seja, nós provamos que se T é sobrejetiva, ela tem que ser injetiva. Portanto, é bijetiva, é um isomorfismo. Ok? Então, se for sobrejetiva, tem que ser injetiva. Agora vamos fazer a recíproca. Agora é o seguinte, vou mudar aqui a cor. Suponha que T é injetiva. Se ela é injetiva, pelo que nós vimos, se T é injetiva, então o núcleo dela tem só o zero. Daqui significa que o núcleo de T é formado só pelo vetor nulo. E se um espaço vetorial tem apenas o vetor nulo, é porque ele é um espaço vetorial de dimensão zero. Mas pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem de T. Só que esse núcleo tem dimensão zero. Então é porque a dimensão de U é igual à dimensão da imagem. Mas U, se você olhar bem, ele é o próprio contradomínio, ou seja, a imagem é um subespaço de U que tem a mesma dimensão que U. E a gente viu que quando isso acontece, quando o subespaço tem a mesma dimensão do espaço, é porque na verdade eles são iguais. Ou seja, a imagem é igual a U. E se a imagem é igual ao contradomínio, é porque a função é sobrejetiva. Então daqui implica que T é sobrejetiva. Então, meus queridos, nós supomos que era injetiva, concluímos que era sobrejetiva. Portanto, é bijeção. É um isomorfismo. Então tá aí. Esse corolário é importante, ele é um caso particular apenas, mas ele é importante. É isso. A demonstração ela tá aqui, tá toda escrita para vocês. Ali eu só fiz tentar simplificar. O outro corolário diz o seguinte. Agora eu não tenho mais U igual a V, tá? Eu tenho dois espaços vetoriais distintos aqui. U e V espaços vetoriais. Eles não são iguais a priori, mas uma coisa eu sei sobre eles. Eles têm a mesma dimensão.
Então eu tenho dois espaços vetoriais de dimensões finitas e essas dimensões são iguais. Dimensão de U é igual à dimensão de V. Vou deixar anotado aqui em cima. Então a dimensão de U é igual à dimensão de V. Então, embora eles tenham a mesma dimensão, eles podem não ser iguais. Por exemplo, aquele espaço das matrizes de ordem 2, com coeficientes com coordenadas reais, ele tem dimensão 4, que é 2 vezes 2. O R4, que é o conjunto dos vetores de 4 coordenadas, ele também tem dimensão 4. Então, as dimensões desse conjunto e desse são iguais, mas eles não são iguais entre si. Mas esse corolário diz, tudo bem, o U e o V podem não ser iguais entre si. Não tem problema. Mas se eles tiverem as mesmas dimensões, eles são isomorfos. O que quer dizer isso? Existirá uma bijeção entre os dois. Se eles tiverem a mesma dimensão, então tem que existir uma bijeção entre eles dois. Isso é fácil, porque eu pego uma base de U, pego outra base de V. Veja que essas bases ela têm a mesma quantidade de elementos, N para a base de U e N para a base de V. Por quê? Porque eles têm a mesma dimensão. Mas são bases distintas, uma é de U, a outra é de V. O que a gente vai fazer é forçar a definir uma transformação linear entre U e V. Bom, pega um vetorzinho de U. Todo vetorzinho de U é gerado pela base beta. Então pega esse vetorzinho e gera através da base beta. Acha a combinação linear. Está aí ela, alfa 1, U1 mais alfa N, U N. Feito isso, nós vamos definir uma transformação linear de U em V da seguinte forma. Quem é que vai ser T de U? Ora, T de U é T dessa soma, porque U é igual a essa soma. E eu vou definir da seguinte forma. T dessa soma eu vou definir como sendo o alfa 1, que é o mesmo do U, só que em vez de vezes U1, eu vou botar vezes V1, etc, até alfa N vezes Vn. Então, isso aqui é uma transformação que vai de U em V. Sai do conjunto U e chega no conjunto V. Por que que chega no conjunto V? Porque o final aqui é uma combinação linear da base de V. Feito isso, observe o seguinte. Se eu tomar, por exemplo, alfa 1 igual a 1 e todos os outros iguais a 0, aqui vai sobrar só U1. Quem é que dá T de U1? Fica só igual a V1, porque alfa 1 é 1 e o restante é 0. Então T de U1 é V1, T de U2 é V2, T de U3 é V3 e aí vai. Claramente isso é uma transformação linear. E mais ainda, ela é sobrejetiva. Por que que ela é sobrejetiva? Porque se eu pegar um vetor qualquer em V, esse vetor é uma combinação linear da base V. Ele é alfa 1 V1 mais alfa N Vn. Mas quem é V1? É T de U1. Quem é V2? É T de U2. Quem é Vn? É T de Un. Então essa soma aqui, na verdade, é T dessa outra. Portanto, existe um vetor tal que T de U é esta soma, portanto ela é sobrejetiva. Pelo resultado anterior, se essa função é sobrejetiva, como as dimensões são iguais, então ela é também injetiva, portanto é um isomorfismo. E era isso que eu queria demonstrar. Ok? Então espaços vetoriais de mesma dimensão são isomorfos. Espaços vetoriais de mesma dimensão são isomorfos. Eu deixo para vocês alguns exercícios propostos. Aqui tem 5 exercícios.
É isso aí, a gente encerra por hoje, já é bastante coisa. Lembre-se, esse teorema é importante. É um teorema que cai em concurso, que pode ser útil para vocês, não só para vocês como matemáticos, mas para conseguir uma boa vaga, beleza? Estudem ele, entendam essa demonstração e tenham ela sempre em mente. Eu vou interromper a gravação, quem quiser tirar dúvida é só abrir o áudio, tá?